A paz do Senhor Jesus, queridos, amados do Senhor, mais uma vez aqui, trazendo a palavra de Deus. Para mim é um privilégio. Tenho falado com Deus que eu sou uma pessoa privilegiada por Ele, ter me dado essa oportunidade de conhecê-lo, conhecer a sua palavra e transmitir, o recado de Deus para a sua vida. Ninguém é um pregador do Evangelho porque quer, pela sua vontade própria. Olhando para mim, desprovido de conhecimento, de estudo, de qualificação, e eu posso observar que eu sou um milagre de Deus. Com certeza eu sou um milagre de Deus. Já imaginou? Você olhar para mim e dizer assim, ele está falando assim porque ele fez faculdade, fez teologia, fez doutorado, fez mestrado, um bacharel. Não. Dom de Deus. Dom de Deus. Dom de Deus. Dom da palavra. É um dom sobrenatural. Não vem de vontade humana. Deus me deu, Deus me capacitou e eu sou capacitado pelo Espírito Santo. O que eu falo não é de mim próprio, inspirado pelo Espírito Santo. A própria Bíblia, ela é escrita não por vontade humana, homens inspirados pelo Espírito Santo. Quem escreveu a Bíblia foi sacerdote, tem escriba, tem profetas, tem pessoas simples, boiadeiros, agricultores, tem pessoas também de nome de classe real. Mas quem escreveu a Bíblia foi o próprio Deus. E Deus o inspirou o ser humano. Diz alguns historiadores que esses escritos levaram 1650 anos para ser completado a Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Se você soubesse como essa Bíblia foi perseguida para ser destruída, e ninguém conseguiu destruir. A Idade Média, a Inquisição, os portos, os navios, quando via com os livros, com as traduções da Bíblia, e os papas, os padres, os maiores perseguidores do Evangelho eram os papas, os líderes da Igreja Católica. Chamava os crentes de herege, porque a Bíblia não pode adorar a imagem de escultura. A Bíblia não pode culpar os mortos. A Bíblia não nos manda acender vela. Isso é feitiçaria. E a Bíblia, ela não nos ensina a canonizar pessoas que já existiram, atribuindo a ela uma cura, um milagre. Não. Santo é Jesus Cristo. Então a Bíblia, para chegar em nossas mãos, muitas pessoas perderam vidas. Muitos pregadores, tradutores da palavra de Deus, que traduzia para a sua nacionalidade, seu idioma, eles perderam a vida. Foram queimados em praças públicas. E sabe quem dava essa ordem? O Papa. Martinho Lutero foi preso. Martinho Lutero teve que se explicar as 95 teses que ele falava. Ele era um monge, era um homem estudado, veio do catolicismo. E ele aprendeu que o justo vive pela fé. O justo viverá pela fé. E ele viu que
a indulgência, as pessoas compravam perdão, simonia, os políticos, os fazendeiros compravam cargos eclesiásticos, homens que fumavam, bebiam. Ele via a depravação. Então ele se converteu ao evangelho e foi perseguido. Então a Bíblia, logo no início da igreja, ela foi perseguida pelo sistema religioso. E quem perseguia não eram as pessoas de fora, eram os de dentro, os que se achavam religiosos. Então hoje essa palavra de Deus está aqui em nossas mãos, porque ela não é a palavra do homem. Se essa obra fosse do homem, não existia a Bíblia. Mas como é obra de Deus, ela permanece. É Deus te avisando, dando conselhos práticos para você ter a vida eterna. Tá bom? Que Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida. E eu queria falar um pouquinho com você. Eu queria saber de você. Você falou com Deus hoje? Falou com Deus? O que é falar com Deus? Dobrar o joelho, pedir perdão pelos pecados, agradecer pela noite de sono. Você agradeceu a Deus hoje? Você conversou com Deus? Senhor, muito obrigado. Eu dormi, acordei. Mais uma oportunidade que o Senhor está me dando para contemplar, ver o sol, ver as pessoas, ver os amigos. Imaginou? Você acordou, abriu os olhos e contemplou a natureza e o sol, o nascer do sol. Você vê seres humanos, nossos semelhantes. Você vê as árvores, as construções. Tudo é obra de Deus. E Deus, Ele dá-nos todos os dias, quando você acorda, que Deus está te dando mais um dia de vida. Isso chama-se oportunidade. Hoje eu quero falar um assunto a respeito da humanidade. A humanidade, ela tornou-se escrava através do pecado de Adão. O pecado reinou da desobediência de Adão até Moisés, que é a dispensação da lei. Então Deus, Ele trouxe a lei para que o homem fosse justificado através da lei. Então, no passado, Deus colocava a sua lei na consciência do homem. Dispensação da consciência. Não era escrito. Deus colocava a consciência. O homem imaginava o que é certo, o que é errado. E vivia. Então aqui eu quero, em carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, vamos ler a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1, que diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, está falando lutas, nos gloriamos nas lutas. Então o Evangelho, ele é luta. Sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, olha só, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus, que é a condenação. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados ou trazidos de volta para Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados ou perdoados, seremos salvos pela sua vida. Está falando pela sua ressurreição. Jesus ressuscitou para nos dar vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação ou o perdão de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, ou seja, através do pecado de Adão, o pecado atingiu toda a raça humana. Por isso que todos pecaram, porque até a lei de Moisés, dispensação, estava o pecado ainda no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, olha só, a morte dominou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é o retrato daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um, ou seja, pelo pecado de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo, ou seja, o julgamento de Deus, veio de uma só ofensa, na verdade, para condenarmos, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só homem a morte dominou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o julgamento de Deus sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Vamos lá, vamos entender. Deus criou o homem, deu ordem para ele para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, o homem pecou, desobedeceu a Deus. Vamos lá, desobedeceu a Deus. Deus excluiu o casal do paraíso, porque o homem tornou-se pecador. A dispensação da inocência o homem perdeu. Aí entrou a dispensação da consciência. Qual é a consciência? É entender o que é certo e o que é errado. Adão, ele conheceu a sua esposa chamada Eva, e ela concebeu Caim, o primogênito. Adão conheceu novamente Eva, e ela concebeu outro filho, chamado Abel. Esses dois irmãos cresceram, e um foi lavrador, e o outro cuidava de animais, era pastor. Sendo que o pecado tornou-se uma maldição. A primeira família, ela foi atingida pelo pecado. E quando dois irmãos nasceram e cresceram, houve uma brecha. O pecado estava reinando. O pecado agora estava reinando ali, naquele momento. Então, o diabo entrou na vida de Caim através da inveja. E ele matou o seu irmão Abel. Então já começou a vir a desgraça. Começou a vir
a tristeza na família. O diabo começou a atingir a família, a semente que Deus criou. Então, na dispensação da consciência, o pecado aumentou de uma tal maneira que Deus foi obrigado a mandar o dilúvio. E nesse dilúvio destruiu toda a raça humana. Mas Deus poupou um homem chamado Noé. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as suas 3 noras. Então Noé foi poupado. 8 pessoas entraram dentro da arca que Deus havia mandado Noé construí-la. Deus mandou uma enchente de água e destruiu tudo que tinha fôlego de vida por causa do pecado. Então o pecado, quando ele começou a reinar, ele foi reinando, ele passou na dispensação da consciência, ele passou na dispensação do governo, dispensação da promessa. Aí quando veio a dispensação da lei, foi o período de Moisés, Deus instituiu que a lei, os mandamentos, como diz a Bíblia, o Antigo Testamento começou a ser montado. Ali estavam regras. A primeira coisa que Deus escreveu foi os 10 mandamentos. Lei moral. Não terá outros deuses. Não fará imagem de escultura. Não invocará o nome do seu Deus em vão. Honrar pai e mãe. Ter um dia para adorar a Deus. Não furtar. Não adulterará. Não dirá falso testemunho. Não cobiçar a mulher do teu próximo. Então, lei moral. Então, Deus começou a dar a lei para que o homem fosse justificado pela lei. Mas, mesmo assim, a carne estava enferma por causa do pecado. Na lei, por exemplo, quem morria no lugar do pecador era o animal. Era o animal. Todos os dias fazia holocausto, expiação de pecado. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no segundo véu e ele fazia expiação pelo seu próprio pecado, pelo pecado da sua família e pelo pecado do povo. Todo ano chamava-se o dia da expiação, da purificação. Dia da purificação. Na dispensação da graça, veio Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu e você éramos mortos. Nós estávamos destituídos já da glória de Deus, afastados. E o juízo estava sobre nós. E aqui, fomos justificados, sendo, pois, justificados pela fé. Que fé é essa? Fé em Jesus Cristo, fé salvadora. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Somos justificados pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Por quê? Em Cristo. Ele é o único que morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Olha só. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você é justificado por Deus? O que é justificado? O que é justificado? Alguém pagou uma dívida sua. Aquela pessoa justificou você. Você agora não deve mais nada. Por exemplo, eu sou pecador, na minha carne, mas eu não vivo mais na prática do pecado. Eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo. Eu sou agora justificado por quê? Porque a minha dívida, o que eu devia, o meu pecado foi lançado em Jesus Cristo. Ele levou sobre si as minhas dores, o castigo que estava sobre ele para me trazer a paz.
Então, justificado pela fé. Ele pagou a sua dívida. Primeiro ponto, você é justificado pela fé. Jesus te justificou através da sua morte. Através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Vamos aqui. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aqui fala de perseguição, a dificuldade, momentos difíceis. Então as lutas, os problemas que acontecem na nossa vida, aqui que acontece, quando vem a luta, as tribulações, ela produz o quê? Paciência, ser longânimo, paciente. E a paciência produz experiência. Você fica maduro, amadurece. A pancada vem, você aguenta mais as pancadas. Quando a luta vem, você aguenta. Quando os temporais da vida chegar na sua vida, você está com experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. E a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo está aqui na terra, é a demonstração do amor de Deus. O Espírito Santo veio, ele é o Consolador. Ele intercede por nós com gemido inexprimível. É o Espírito Santo que nos capacita, nos ensina. O Espírito Santo nos faz lembrar todas as promessas. Tudo que você precisa saber a respeito de Deus, o Espírito Santo está aqui na terra para revelar as coisas. Só que o Espírito Santo é para o salvo, para o justificado. Não é para o ímpio, não é para o cachaceiro, não é para o ladrão, o beberrão. É para aqueles que foram justificados, aqueles que nasceram de novo. Não é que Deus vai dar o Espírito Santo uma pessoa que está adulterando, falando palavrão, vivendo na prostituição. Já imaginou? Como é que você pode dizer que tem o Espírito Santo com 3, 4 mulheres? Como é que você pode dizer que tem o Espírito Santo na embriaguez, no prostíbulo? Não tem como. O amor de Deus, ele está revelado aqui, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo hoje, ele habita em nós. Versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, ou seja, no pecado, ou mortos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós éramos ímpios. Ímpios. Jesus morreu pelos ímpios, pela humanidade. Versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para com a humanidade, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só. A graça de Deus nos alcançou. Sendo nós ainda pecadores, Deus mandou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Versículo de número 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, olha só, seremos por ele salvo da ira de Deus. Fala juízo. Ira quer dizer juízo, julgamento. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, em pecado, mas no Espírito. É esse Espírito Santo. O amor de Deus está demonstrado em nós, porque ele derramou o Espírito Santo sobre o nosso coração. Quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo. Se o Espírito, como é que você pode dizer que o Espírito Santo conduz a sua vida se você ainda bebe?
se você ainda fuma, se você cobiça, se você rouba, se você rouba, se você trai, não é verdade? Se você ainda trai, como é que pode? Como é que você pode dizer que o Espírito Santo está na tua vida se você ainda é um fofoqueiro, mentiroso, compra e não paga, leva uma vida desonesta, é um mentiroso, caluniador? Não tem como. O Espírito Santo veio para mudar a nossa vida. Nós somos justificados. Então hoje você não é mais pecador praticante. Nós somos pecadores na carne, mas nós não vivemos mais na prática do pecado, porque o Espírito Santo está em nós para nós resistirmos os dias maus. O pecado está em volta de nós. O pecado está em volta de nós. Onde você olha é pecado. Mas quem faz você resistir a não cair no pecado, não se entregar ao pecado, é o Espírito Santo. Vamos lá, versículo de número 10. Aqui. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, ou seja, perdoados pela morte de seu Filho Jesus Cristo, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela sua vida como? Jesus não morreu? Morreu. Mas ele está morto ou está vivo? Jesus ressuscitou. Nós vamos ser salvos pela sua vida. Ele ressuscitou. Tá. Então, a morte reinou de Adão até Moisés. E quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, a morte já não reina mais sobre a vida dos seres humanos. Todos nós vamos morrer fisicamente, mas a morte não vai dominar a nossa vida, porque Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E na sua vinda, ele vai ressuscitar quem está dormindo. Morte é um sono. Jesus vai ressuscitar Adão, Abel, Sete, Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras, sua esposa. Jesus vai ressuscitar, sabe quem? Abraão, Isaac, Jacó. Já imaginou? Jesus vai ressuscitar, sabe quem? Josué, Caleb. Vai ressuscitar Davi, Salomão. Olha aí, os profetas. Jesus vai ressuscitar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Miqueias, Zacarias. Jesus vai ressuscitar João Batista. Jesus vai ressuscitar Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Paulo, Martim Lutero, grandes pregadores. Davi Miranda vai ressuscitar. Homens de Deus foram chamados. Vai ser o dia da colheita. A morte não reina sobre o justificado. Vamos lá, na palavra de Deus. Aqui, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei, está falando de dispensação da lei, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é cobrado não havendo lei. No entanto, a morte dominou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é o retrato daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um, ou seja, pelo pecado de Adão, morreram muitos, morreu a humanidade, muito mais a graça de Deus e o dom, pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, que é Adão. Porque o julgamento de Deus
veio de uma só ofensa, na verdade, para condenarmos, mas o dom gratuito de Deus veio de muitas ofensas para a justificação. Então a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Adão é a figura, o retrato. A figura quer dizer uma imagem daquele que havia de vir. Jesus veio para consertar. Já imaginou? É igual uma construção. Jesus veio reconstruir o que foi destruído, demolido. O diabo, ele pegou, atingiu o plano de Deus. O projeto de Deus era a família. O diabo foi lá e mexeu no projeto de Deus. Fez o homem pecar. Jesus veio e Jesus está reconstruindo o projeto de Deus. Jesus está reconciliando. Jesus está trazendo de volta os escolhidos. Você é escolhido de Deus. O pecado não reina mais sobre você. A morte não reina mais na sua vida. Você agora é justificado. Quem justifica você é Deus. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Deus? Será que é a tribulação, a altura, a profundidade? Nada nos separará do amor de Deus. Então Jesus Cristo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Todos nós somos pecadores. Estamos destinados ao juízo eterno. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer pelos meus pecados e seus pecados. Somos justificados pela fé. Temos paz com Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte reinou de Adão até Moisés, que chama-se a dispensação da lei. A Bíblia diz que no passado Deus falava com os pais através dos profetas. Nos últimos dias, Deus falou com a humanidade através de seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ainda tem oportunidade para você. Você que ainda não aceitou Jesus, você que está assistindo esse vídeo, eu queria que você fizesse um exame de indagação, uma reflexão na sua vida. Será que Deus criou você para você ficar nessa vida fumando, bebendo, usando droga, traindo a sua esposa, fazendo um estelionato, usando gatonete? Deus chamou você para mudar. Você é um escolhido de Deus. Jesus te ama. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. E um lembrete: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um abraço, fica com Deus. Amém.